Integridade na exposição. A palavra de hoje tem esse nome, integridade na exposição. Eu vou falando aqui, você vai entendendo o porquê desse título, tá? Vamos ler Provérbios 11, versículo 3. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Palavra muito clara, né? Falando que há dois caminhos. Que os justos, pela integridade, eles são guiados para caminhos, eles não vão cair, não vão tropeçar, não vão cair em abismos, porque a integridade dele guia. Você pode ver uma pessoa com uma vida íntegra, ela tem sucesso na vida. Um empresário com uma vida íntegra, um cristão com uma vida íntegra, ele naturalmente é bem-sucedido, porque a integridade vai guiar essa pessoa. Porém, a infidelidade, né? O infiel, ele vive numa vida fake, numa falsidade de vida. E o que é falso vai gerar destruição. Então você pode ver que pessoas que caminham, né, na infidelidade, na falsidade, num período de tempo assim, alguma coisa vai acontecer. Não que Deus é aquele Deus cruel que quer castigar, não é isso, mas é porque a infidelidade e a falsidade traz destruição para a nossa vida naturalmente. Destruição emocional e em qualquer área que você imagina. E nós precisamos ser íntegros, inclusive até pelo nível de exposição que Deus está trazendo à nossa igreja. Nós estamos sendo expostos, agora a nossa igreja está sendo conhecida, né, num âmbito municipal. Essa exposição, ela demanda uma integridade da nossa parte. Uma integridade de vida lá fora, porque nós agora representamos os moradores de Blumenau. Então, essa exposição exige uma vida íntegra, uma família íntegra, um comportamento íntegro, negociações íntegras, uma vida inspiradora, porque nós estamos indo para um lugar de influência. E na vida a gente é exposto, né? Nas fases da vida, né? Quando a gente é criança, adolescente, a gente está meio escondido, né, no cuidado dos pais, na proteção da casa. A gente está ali um pouco respaldado, mas, né, os problemas da casa, da vida, a gente nem enxerga. Eu lembro que eu nunca soube quanto meu pai e minha mãe ganhou na vida de salário, nunca soube quanto custava uma conta de energia quando eu era adolescente, nunca vi um boleto na minha vida. Tem coisas que você não vê, porque você é preservado. Só que a vida adulta chega, né? Aí você começa a pagar uma continha, aí vem o cartão, aí vem gasolina, aí vem isso, vem aquilo. Aí tu casa, daí dobra a conta, tu acha que vai melhorar, aí tu vai gastar mais ainda. E assim vai, por causa da exposição. A vida vai trazendo estágios que cada vez vai nos expondo mais. E essa exposição vai demandando de nós integridade. Vai demandando de nós uma mente de Cristo para organizar, para decidir e assim por diante. E toda essa integridade, ela vai estar aonde? Ela vai ser exposta aonde? Nas nossas escolhas. Nós temos o poder de escolha em muitas áreas, em todas as áreas da nossa vida. E essas escolhas vão ser baseadas na nossa integridade. Escolher fazer o certo, escolher fazer o melhor, escolher ir para um caminho excelente, escolher uma amizade que vai te levar para um lugar legal, um lugar excelente, escolher um comportamento, escolher o tratamento no seu casamento. Tudo é escolha. Tudo é escolha, é a profissão, o trabalho, o que eu vou fazer no dia. E essas escolhas precisam estar baseadas numa vida íntegra. Porque se eu não for esse íntegro que Provérbios fala, eu vou ter destruição. As minhas decisões vão me destruir. Estão entendendo, gente? Amém? Então, as nossas escolhas podem nos desviar de um caminho que foi traçado por Deus, porque Deus nos fez para ter uma vida excelente. O propósito do Senhor para a nossa vida, para a minha vida, para a sua família, para os seus filhos, é de ter uma vida incrível, excelente, gente. Para a gente comer do melhor dessa terra. Mas se as nossas escolhas forem desviadas do propósito, a gente vai se destruindo com o tempo.
E a gente vive uma vida que não era para ser a nossa vida. E a gente começa a sair da forma original que o Senhor nos criou. E eu vou trazer uma história aqui de alguém que viveu com integridade e teve uma vida bem-sucedida. Uma história muito conhecida. Eu, de vez em quando, Deus me traz para essa área aqui da Bíblia. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Que Daniel teve uma vida íntegra. Daniel, ele teve escolhas baseadas na integridade, na cultura do reino de Deus. Lá no final da história de Daniel, o começo da história fala sobre ele ser raptado, né, sequestrado da sua casa, da sua cidade, ser levado para a Babilônia como escravo para servir no palácio. Esse é o início da história de Daniel. O fim da história de Daniel, ele se torna um grande governante dentro da Babilônia. Como que um filho de Deus se torna alguém de tanta posição num lugar tão perdido sem Deus? Nós vamos aprender e nós vamos ver aqui, né? Então, a Babilônia, né? Quando Daniel foi exposto ao mundo, que a Babilônia está para Daniel como o mundo está para nós. Quando ele foi exposto ao mundo, ele poderia ter tido atitudes erradas, desviadas. Ele poderia falar assim, quer saber, já que me tirou da minha casa, já que me tirou do meu lar, da minha família, eu vou abandonar mesmo, vou fazer tudo que vier na minha frente, vou me desviar, já que eu não tenho mais compromisso, já que meus pais não estão aqui. Não, é diferente. Ele teve outras escolhas. E antes de eu falar das escolhas, eu vou falar o que a Babilônia fez com Daniel, que é o que o mundo tenta fazer com a gente. Primeira coisa, o que a Babilônia fez com Daniel? Afastou Daniel dos seus pais. Isso é uma coisa que o mundo faz com a gente. Se você vê, pessoas que foram criadas longe dos pais carregam problemas emocionais muito complicados. Carências, desvio de caráter, distúrbios emocionais, porque a família, a família integral, né, a família completa, ela é o projeto do Senhor para a nossa vida. E quando a gente deturpa esse projeto, fica uma lacuna. E nós, quando temos a falta de um dos dois, nós vamos ter muitos problemas. Provavelmente algumas pessoas que estão aqui devem saber, devem reconhecer e identificar alguns problemas emocionais que você carrega, que se você lembrar é porque talvez seus pais separados ou a ausência dos seus pais trabalhavam muito e deixavam você muito só, te davam coisas, mas não te davam presença. Então a gente vai sendo criado porque o mundo quer afastar os pais dos filhos. É o que a Babilônia fez. Tirou Daniel e vários outros jovens da presença dos pais e levou para lá. Por quê? É na Babilônia que eles vão influenciar. Eles vão mudar, vão tentar deturpar o caráter. E é o que aconteceu, o que Babilônia tentou fazer. Que é a segunda coisa. Babilônia fez com Daniel que o mundo tenta fazer com a gente. Trocar a nossa identidade. Daniel se chama... o significado de Daniel é Deus é o meu juiz. Esse é o significado do nome de Daniel. Quando Daniel foi para a Babilônia, o nome de Daniel mudou para Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Olha aqui. Protegido pelo Deus da Babilônia. Então está vendo que o mundo quer trocar a nossa identidade? Babilônia trocou a identidade. Ela quer fazer eu e você, filhos de Deus, formados à imagem e semelhança do Senhor, quer trocar a nossa forma original e como é que eu posso dizer? E corromper o nosso caráter. O mundo quer corromper você e eu. Quer corromper lá no trabalho, quer corromper na tua família. O mundo vai trazer mecanismos e propostas para convencer e seduzir eu e você, para realmente achar que, eu sou muito bonzinho, eu tenho que cuidar mesmo de mim, eu tenho que ser um pouquinho mais egoísta, eu tenho que ser um pouquinho mais isso. Ou então, alguns jargões aí que a gente escuta no mundo, né?
Seja feliz, não importa como, não importa o que tu está fazendo. O que importa é você ser feliz, seguir o seu coração. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, será mesmo que eu preciso seguir o meu coração ou eu preciso seguir o que Deus tem para a minha vida? Eu prefiro seguir os princípios do Senhor para mim. Para que eu tenha uma vida íntegra, para que eu monte uma família íntegra, para que eu crie uma carreira profissional íntegra, eu tenho princípios que eu não posso quebrar, eu não posso burlar, eu não posso pular etapas. Só que o mundo tenta deturpar a nossa identidade colocando outros nomes em nós. Nós somos justos, fiéis a Deus, fiéis aos nossos amigos, mas o mundo faz com que ele tenta fazer com que eu e você nos transformemos em pessoas que não temos confiança, pessoas infiéis, pessoas injustas, pessoas que o mundo é dos espertos, né, que fala lá fora. Não, o mundo, gente, o mundo é do maligno já. Mas eu sou de Deus, a minha cultura é outra, eu carrego outra cultura, eu carrego outra forma de trabalhar. E não importa se visualmente eu estou tendo prejuízo, mas eu estou deixando com que Deus cuide de mim e Deus não vai deixar um justo mendigar o pão. Então, apesar de vir propostas que tentam deturpar a minha identidade, eu não posso deixar com que isso aconteça. E quantos amigos você deve conhecer que estão vivendo uma vida totalmente distante, que você fala assim, cara, tu está irreconhecível. Pô, eu te conheci quando tu era adolescente, ou jovem, a gente era amigo, e agora, olha a vida que você está levando, cara. Isso não é para você. Você está irreconhecível, a sua aparência, tudo não parece ser a pessoa que eu conhecia há tantos anos atrás. O que é isso? É uma pessoa sendo influenciada pela Babilônia, pelo mundo. Só que nós estamos aqui para preservar a nossa identidade, amém, gente? E não só a nossa. Eu e você, ativos no reino de Deus, nós também vamos conseguir preservar a identidade dos moradores dessa cidade. Levar Jesus para as famílias, levar Jesus para as escolas, para os quartéis, para os presídios, para os prédios. Está comigo aí, amém? Outra coisa que a Babilônia fez com Daniel, que o mundo tenta fazer com a gente, escravizar. Já que ele te tirou dos pais, você se tornou vulnerável. Porque você é fora da proteção dos seus pais, você se tornou vulnerável. Já que você está vulnerável, eu troco a tua identidade. Troco a tua identidade, troco a tua linguagem, porque era essa a ideia, né? Tirar a identidade, trocar a linguagem, ensinar a língua dos caldeus, fazer com que eles falassem outro idioma, se chamassem por outros nomes. Aí, já que você está sem pai, enfraquecido, você está sem a sua identidade, você já não sabe nem mais quem você é, agora o que o mundo vai fazer com a gente? Escravizar. Você deve conhecer alguém que está vivendo essa etapa da vida no mundo. Ou, se você já até viveu isso, de se sentir acorrentado pelos hábitos, pelas escolhas, pelos lugares onde nós acabamos chegando, influenciados pelo mundo, até levados pelo mundo, que pessoas chegam num ponto onde se tornam escravas, que não conseguem se mover, não conseguem se libertar, ficam presas a coisas que ao olho humano até parecem ser pequenas, mas escravizam as pessoas. Tu deve conhecer alguém, ou tu já viveu esse estágio da vida, né? Vamos ler Gálatas 5:1. Olha o que Deus tem para nós. É diferente, gente, do que o mundo tem. O mundo quer nos escravizar no dinheiro, em vícios, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos que nos prendem, amizades que nos prendem, que nos sufocam, que não deixam a gente viver uma vida livre com Jesus. Olha aqui, ó. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Gente, eu e você fomos transportados das trevas para a luz. Nós já estamos na luz. Só que há uma tendência em nós a sermos seduzidos como um imã que chama, que puxa
Por isso que ele fala, um aviso, ei, não deixa, cuida, permaneça nesse lugar onde Deus te deu. Então, se você tem lutado por algumas coisas, alguns costumes que você tinha antes, alguns ideais, algumas coisas que desviavam o seu caráter do Senhor, o que o Senhor está falando para mim e para você hoje? Permaneça no lugar onde Deus te colocou, porque ali é o lugar de liberdade em Cristo. Porque senão a tendência é se tornar escravo novamente. E é gradativo. Parece que eu estou pregando domingo, né? Domingo foi muito falado disso, né? Sobre as tentações. Agora que eu lembrei, agora que eu me liguei, faz sentido. Sobre as tentações no deserto com Jesus e a integridade que Jesus teve para resistir o diabo. E está aqui, o mundo quer escravizar a gente. Mas Deus nos trouxe para uma vida livre. Amém? Você acredita nisso? Amém? Quarta coisa que Babilônia fez com Daniel, que o mundo tenta fazer com a gente. Nos alimentar de coisas que não nos sustentam. É a velha história da alegria passageira. A velha história da sensação que o mundo tenta fazer uma propaganda incrível de que é maravilhoso. É só você ver propaganda de alguns produtos que passam na TV. Se você tem TV aberta, eu faz pelo menos uns 8 anos, no mínimo, que eu não tenho TV. Então, eu não sei o que é propaganda mais, né? Mas, antigamente, anos 90 e 2000, as propagandas, cara, eram sedutoras. Para te colocar dentro do vício, lá dentro, no fundo, com uma máscara de prazer e de... Cara, eu sou o cara. E o mundo tenta nos alimentar porque assim, nós temos uma fome original em nós. Salmos fala que a minha alma anseia por ti. Tem algo em você, uma necessidade de plenitude, que quando não conhecemos Jesus, a gente busca no mundo. Sensações, substâncias, lugares, pessoas, práticas, festas e isso e aquilo. E o que eu sempre escutei, e é o que eu mais escuto, cara, eu acabo de fazer isso, eu me sinto vazio depois, acabo de sair com alguém, até conquistar a pessoa é incrível, parece que eu estou apaixonado, mas aí depois que eu sair com a pessoa, meu Deus, parece que eu estou parece que eu não quero mais ver a pessoa, me dá um vazio, me dá um negócio ruim, porque são alegrias que o mundo oferece, que não traz sustento. Ou como a mãe da gente falava, não traz substância. Vai comer arroz com feijão, menino? Para de comer wafer. Porque tu já viu? Tu já trocou o teu almoço lá? Proteína, um pouquinho de carboidrato. Hoje eu me permiti comer 2 folhinhas de alface, gente. Ó, tá vendo? Comi olhando para aquele assim, ó. Queria estar comendo, era um pudim de leite. Você já percebeu quando a gente come qualquer outra coisa no almoço, dá assim... sei lá, 1 hora a gente já está com fome de novo? Já percebeu isso? Sim ou não? Por quê? São comidas que não sustentam. Agora, bate um pratão de assim, feijão com arroz e ovo, só. Simples e barato, porém, aquele que dá um sustento. Fica até 7 horas da noite. Forte, né? Pronto para a batalha, porque são comidas que sustentam. Aí, o que acontece? Aí vamos para a vida espiritual. Não tem como separar a vida natural da espiritual, gente. Porque as duas caminham juntas. Tudo que você faz num lado vai influenciar no outro. O que Jesus falou? A minha comida e a minha bebida não é essas coisas. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O que Jesus estava falando? O que me sustenta é obedecer a Deus. E às vezes nós estamos vivendo uma vida desnutrida. O que é uma pessoa desnutrida? É uma pessoa que fica fraca. Ela não consegue, não pode ver um sofá já quer sentar, não pode ver uma cama já quer deitar, ela não aguenta ficar em pé. Está desanimada, triste, cabisbaixa. Ela fica pessimista, porque ela não está suprida das necessidades. Ela não está sustentada, então ela não tem sustento para ficar... O que a gente ouvia sempre? Saco vazio não para? Não para em pé. E às vezes nós estamos alimentando a nossa alma de lixo, gente.
Quanto tempo estamos perdendo na internet vendo coisas que não edificam o nosso espírito? Quanto tempo estamos dedicando a nossa vida em mesas que não edificam o nosso espírito? Quanto tempo estamos dedicando o nosso dia com conversas que não levam a nossa vida em lugar nenhum, a não ser para um abismo? Porque só tem 2 lugares para ir, gente. Ou para um ou para outro. Ou você está caminhando com justiça, como eu li ali, integridade, ou estamos caminhando com infidelidade e falsidade. E às vezes a gente está rodeado de gente, cara, que não sustenta a nossa vida espiritual, e por isso uma fraqueza. Por isso pessoas estão tão distraídas, sem reflexo. Qualquer ataque que o diabo lança, ele não tem reflexo. Ele está sem a armadura, sem o escudo, sem um capacete, sem a espada da palavra. Não consegue nem carregar a armadura, porque o corpo já é difícil carregar. Imagina botar uma armadura. Aí você vê pessoas vivendo vidas tão tristes, porque estão desnutridas. E o nosso alimento, não seja religioso, para achar, então tá bom, vou ler todo dia 5 capítulos da Bíblia o dia inteiro, e vou ficar lendo, vou ficar escutando louvor o dia inteiro. Não, não é disso. O nutriente para a sua alma é obedecer o Pai. Então talvez você não tenha tempo para ler 5 capítulos, você tem tempo para ler um versículo, mas agora pega esse versículo e tenta viver ele. Um só. Não dá para ser tão bom assim não, gente. Eu não quero ser muito otimista assim não. Vamos ser um pouquinho mais verdadeiro. Nós não somos tão santão assim. Nós não somos tão fera assim. Mas, não, eu sou o cara. Meu Deus, eu não pego faz 5 dias. Às vezes a gente pensa que o alimento sabe assim, não, gente. A comida e a bebida é fazer a vontade do Pai. Sabe, assim, é obedecer o Pai. Sabe como é que se obedece o Pai? Sendo um bom esposo. Sendo um marido do jeito que Cristo é para a igreja, ou aquele marido que dá a vida pela esposa. Tu está cansado, tu está estressado, tu está com vontade de sentar no sofá, ligar a televisão em qualquer coisa e ficar olhando assim, sem prestar atenção. Tu quer ficar vegetando no sofá, porque o homem vegeta no sofá, né? Tem um lugar de vegetação que é o sofá. O cara não está olhando o programa, ele não está vendo nada, ele só precisa ligar e ficar assim, pelo menos assim, uns 15 minutos. Aí alguém pergunta, o que tu está vendo? Nem sei, eu não estou vendo nada. Aí tu quer ficar nesse lugar, mas vai lá, cuida da sua esposa, ajuda ela. Se alguém me mandou um negócio aí, acho que foi o Rafa. Eu acho que aquilo lá deve ser mentira, né? Mas eu mandei para aquilo, né? Está escrito assim, homens que ajudam a mulher a lavar a louça. Como é que é, amor? Tipo assim, ajudam a mulher emocionalmente. Falei, uau, eu gostei dessa, eu vou mandar para aquilo. Bem tiozão assim, né? Mas porque ajuda, é verdade. Poxa, a mulher tem todo o compromisso da vida dela. O universo da mulher, gente, é um universo assim, cara, de milhões de coisas ao mesmo tempo. A mulher é excelente, ela faz tudo muito bem feito. Mas agora, quando o homem lá, o ogro lá, que não sabe cuidar de um leite fervendo que deixa transbordar. O homem liga o leite e fica assim, Aí transborda, ele se atrapalha todo, bota a mão no outro botão e já transborda. O homem é assim, é um problema. Mas o homem vai lá, faz algo para a esposa, ajuda ela, faz algo sem ela pedir. Cara, tu está cuidando, tu está sendo Jesus dentro da sua casa. Isso é obedecer a Deus. As mulheres honrarem os seus maridos, tratarem eles como reis. Você não é uma rainha? Você não é uma princesa? Você tem um quê na tua casa? Um ogro, Shrek? Não, se você quer ser uma rainha, trate seu marido como um rei. Como é tratar um rei? Xingando ele todo dia, brigando por qualquer motivo. Levando as brigas na ponta da faca até o final e você quer ganhar e a preço da vida do... já que não é para dar a vida pela esposa, então eu quero na ponta do meu orgulho, toma aqui. Isso é obedecer. E às vezes a gente vê muita gente assim, intocada dentro da Bíblia, mas não vive nada aqui, não aplica. O que adianta? Fariseus? Fariseus, conhecedores, mas não praticantes. Nós precisamos, a nossa exposição ao mundo precisa dessa integridade.
na palavra, porque o mundo vai nos dar alimentos que não vão sustentar a gente. E se a gente acostumar a comer essa comidinha fraca que o mundo nos dá, por isso que talvez você conhece alguém ou foi essa pessoa que viveu bem no mundo assim, que teve assim acesso a muitas coisas que o mundo dá. E você vai concordar comigo no que eu vou falar. Quanto maior o que você faz, na próxima vez você precisa fazer algo maior ainda. Porque vai ficando sem graça as coisas que você vai fazendo. E você precisa fazer algo mais intenso. Nas drogas, o mundo das drogas é isso. Tu começa com algo mais tranquilo, mais simples. Aquilo não faz mais efeito, você precisa de algo mais forte. E você cada vez vai num buraco mais fundo e num abismo pior. E o mundo é assim, gente. Porque nada do mundo vai sustentar a gente, esquece. Nenhum relacionamento, nada. Não se engane. E Daniel foi isso, ó. Na hora que foram oferecer a comida do reino, que eram os manjares que a gente conhece, os manjares do reino, Daniel falou assim, aí, essa comida eu não como. Mas o que tu vai comer? Me dá aí um alface e um copo d'água, tá bom. Aí o chefe ficou assim, não, cara, mas vocês vão emagrecer, vocês vão ficar desnutridos, vão ficar fracos, aí o chefe vai vir aqui, ó. Não dá não para mim, não. Aí ele falou assim, ó, vamos fazer um teste. Se eu não me engano foi 10 dias ou 15 dias. 10 dias, né? 10 dias. Quando passou os 10 dias, ele estava mais bonito do que os outros. Ó. Quem sabe o que a gente acha que é perda na vida é ganho para Deus. Talvez o que você acha que é prejuízo, eu vou deixar de ganhar, porque não vou fazer esse mecanismo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Isso é perder no mundo, mas é ganhando com Deus. E Deus não vai deixar você perder, porque Deus é generoso. Deus não vai deixar você no caminho prejudicado. Pelo contrário, quando você honra a Deus, Deus retribui, olha, de forma incrível. Então eles foram retribuídos com o cuidado do Senhor, por não aceitar o que o... Por que ele não aceitou? Aí que está, né, gente? Discernimento, né? Por que Daniel não quis comer as comidas do rei? Porque ele sabia que os alimentos naquele lugar eram oferecidos a outros deuses. Eram comidas consagradas a outros deuses. E ele, como filho de Deus, falou assim, eu não boto a mão nesse negócio aí, não. Estou fora, eu não compactuo, eu não participo desse comportamento aqui. Eu não quero fazer parte desse culto. E às vezes eu e você estamos nos permitindo estar em lugares ou em práticas, em negociações que estão desagradando ao Senhor, mas a gente sem discernimento nenhum não consegue separar o que é certo e o que é errado. Mas em nome de Jesus, eu e você vamos ter discernimento, amém, gente? Para saber separar, isso aqui não é para mim. Essa amizade não é para mim. Então, ó, meu filho, ou tu muda, ou você vai ficar por aí que eu tenho outra direção, eu tenho outra agenda, você não vai atrapalhar a minha agenda, ok? Obrigado, até amanhã. A gente vai saber fazer, vai saber separar. Ou então, vem comigo, eu não vou te abandonar, tu quer vir comigo? Eu estou nessa direção. E o que Daniel fez? Para a gente terminar. Ele fez 3, eu anotei assim 5, mas eu vou falar umas 3 só, porque não vai dar tempo. Primeira coisa que Daniel fez para se tornar quem ele se tornou na Babilônia, ele foi preparado. Ele se preparou. Você pode repetir no 3 essa palavra preparado? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Preparado. Gente, para ser escravo na Babilônia precisa ter um currículo. Porque o rei falou assim, ó, tragam jovens. Olha o que ele falou assim, ó. Sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ó, para ser escravo precisa de um currículo. E sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer ter uma vida incrível financeiramente e profissionalmente, mas a gente não tem preparação nenhuma. Não tem nada para oferecer. Se tu amanhã chegar no teu chefe e falar assim, ó, quero uma promoção, ele vai falar assim, ó, hã? Para quê? Como? O que tu quer fazer na empresa? Vai, escolhe um lugar aí. Vou te dar uma vaga de gerente. Eu preciso de uma formação tal, preciso de curso tal. Preciso de... Não tem. Então, não posso te promover. Então, às vezes, Deus tem algo
legal para a gente aí, de um novo nível, mas nós não estamos preparados para viver o que o Senhor tem para nós. Aí a gente fica no mesmo nível toda a vida, né? Porque a gente não se prepara. Porque para ser escravo na Babilônia tem que ter um currículo desse aqui. Imagina para ser uma pessoa super bem sucedida na vida. Outra coisa que Daniel fez. Ele cultivou a sua reputação. Quando Daniel já tinha passado por esse período do jejum dele, tudo certinho e tal, os outros homens que trabalhavam junto lá tinham muita inveja e raiva de Daniel. E eles queriam trazer algo contra ele, queriam fazer algo contra ele. Abre lá, Daniel 6:4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Olha aí, a exposição. Deus vai nos expor, gente. Deus vai expor você, Deus vai expor eu, Deus vai expor todos nós. Essa exposição tem um preço. Qual é o preço? O julgamento do mundo. O mundo vai olhar para nós e vai procurar defeito em nós. Vai procurar algum motivo para nos acusar. No nosso casamento, na nossa família, nos nossos negócios. E está aqui. Mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Não era desonesto e nem negligente. Olha o que nós precisamos. Fidelidade, honestidade e diligência. Diligência, gente, dos três, o mais difícil é a diligência. Porque a diligência demanda disciplina. Diligência é você acompanhar de perto as coisas e cuidar, ser zeloso, ser cuidadoso sempre, sempre, não é uma vez. Não é uma vez dar uma rosa para a esposa, uma vez no ano. Não é uma vez na vida dar um presente para a mãe. Não é uma vez no ano dar um presente para o filho, é ser zeloso. Ser diligente é ser cuidadoso, é estar por perto, demanda tempo, demanda entrega. A diligência é muito complicada, porque o mundo é negligente. Se você olhar numa cidade qualquer, tu vai ver negligência do governo. Às vezes na aparência da cidade, os matinhos meio alto, uma construção meio abandonada. Tu vai ver alguma coisa na administração do governo, de alguma cidade, uma negligência na saúde, na educação, porque o costume, a cultura da Babilônia é negligência. Só que nós somos filhos de Deus e carregamos uma cultura excelente do reino, na qual nós somos diligentes. E o mundo precisa olhar em nós essa diligência. Na nossa família, no nosso carro. Esse dia eu falei sobre como é que é o teu carro. E tem uma pedra dentro, um gambá, uma capivara. E aí, como é que está o teu carro? Está limpinho? Posso entrar hoje? Tu me dá uma carona? Está cuidando dele? Está deixando ele cheirosinho, arrumadinho? Porque foi Deus que te deu. Isso é, no mínimo, ingratidão, não cuidar dele. No mínimo, desonra. Pelo que o Senhor deu para a gente. Como é que está? Posso entrar na tua casa hoje, depois do culto? Aquele que me ensinou esse aí. Esse é o ensinamento da minha esposa. Ela não deixa a gente sair de casa sem arrumar a casa. Que ela fala assim, pode vir alguém nos visitar assim. E isso é uma verdade, gente. Uma vez a dona da casa foi lá em casa e ela olhou assim, ela ficou assim, na sala, né? Como é que tu consegue manter a casa organizada com 2 crianças? Ela perguntou assim. Eu disse, não, a gente só vive arrumando, né? Dá uma canseira, mas a gente consegue. E é assim, gente, diligência. Porque o mundo está olhando para nós. Como é que é o seu uniforme de trabalho? Quando tu chega na empresa, é todo esculachado, assim, amassado, tu chega assim todo arruinado, parece que veio de uma guerra, 7h30 da manhã. Está vindo de uma guerra. Começar a trabalhar cedo? Ou tu vem alinhado, pronto para a guerra, peito inchado, cadê? Eu vou acabar com tudo hoje. Vou produzir hoje, vou fazer o que eu puder hoje, vou fazer o meu melhor. Isso é diligência, gente. Só que é todo dia, não é um dia. E por isso que a diligência é cara. Mas quem que era Daniel? Diligente. Ele era honesto, ele era fiel e era diligente. E Deus está chamando uma nação de filhos de Deus,
que são diligentes com a vida, diligentes com a família, porque isso brilha, gente. Essa luz que Jesus fala que nós somos, essa é a hora de brilhar. De olhar para um prédio inteiro de escuridão, mas tem uma família lá dentro que ilumina aquele lugar. É uma família de homem, de uma mulher de Deus, que são diligentes com a família, com a honestidade. Estão entendendo, gente? Amém? Então ele cultivou a reputação. Aí sabe o que eles fizeram? Já que não tinha nada para culpar ele, aí sabe o que fizeram? Vamos fazer um decreto para quem adorar outro Deus, se não for adorar o rei, que lá o rei se tornava um Deus, né? Então assim, ó, se alguém adorar outro Deus, vá para a cova. Aí fizeram um decreto. Se alguém for pego adorando outro Deus, se não for o rei, vai ser preso e jogado na cova dos leões. Fizeram o decreto, deram para o rei assinar. O rei assinou. Aí o que eles fizeram? Ficaram de campana na janela da casa de Daniel. Porque a Bíblia diz que Daniel orava na janela 3 vezes por dia. Você e eu sermos presos injustamente por algo bom que a gente faz. Já pensou? Que seja, né? Prefiro ser preso por injustiça, porque por algum crime que eu devo ter cometido, né? Que eu seja preso pela injustiça. Que me levem para a cadeia pela minha vida com Deus. Motivo de honra e de alegria, como disse Pedro e João. Nos sentimos honrados em sermos presos em nome de Jesus. Porque tem muito crente preso aí, né? E não foi por injustiça, não. Né? Tem um monte de crente. Tem um monte de crente. Com nome sujo, com problema na justiça. E com coisa séria, coisa verdadeira. E aí que está a diferença de alguém que está lutando pela reputação. Buscando. E por último, Daniel sabia que a vida dele tinha propósito de salvação. Gente, se minha vida não entrar esse tópico em mensagem, eu não preciso mais viver. Porque essa é a minha mensagem. Eu e você carregamos o propósito de salvação para a humanidade. Está em nós, está em você. Olha para alguém e fala assim, aí, você carrega, fala assim, ó, você carrega o propósito do Senhor para a salvação da humanidade. Por gentileza, fala assim, começa a viver esse propósito, vamos? Fala assim. Porque nós carregamos, nós somos a resposta do céu para a humanidade. Os dons que você carrega, as habilidades, foram feitas, todas elas para servir alguém. Você sabe disso? Você sabe disso? Já viu alguma árvore com medo do seu próprio fruto? A árvore só serve. Olha o galho dela aqui, a mão dela está assim, ó. Toma. É para você. Nós somos como árvores que produzimos para servir outros. E a nossa habilidade de produzir foi dada por Deus. E como Jesus falou, nós somos galhos secos, enxertados na videira verdadeira que é Jesus, aonde dele recebemos o nutriente e dele recebemos a direção do que vamos produzir na ponta do galho. E aí de nós se não produzimos, porque se estamos nele, naturalmente vamos produzir. Mas agora às vezes a gente é negligente com essa produção. Às vezes a gente está sendo negligente com quem nós somos. Porque Daniel sabia o propósito que ele tinha. Sabe por quê, gente? Ele foi para a cova. Quer me levar? Beleza, vamos. Fazer o quê, né? Olha lá, sentou. A Bíblia fala assim que... A Bíblia não diz que os leões foram adormecidos e ficaram apagados enquanto Daniel... A Bíblia só diz assim, ó. E o anjo fechou a boca do leão. O leão estava acordado. A vontade de dar uma mordida. Imagina a noite de terror que Daniel passou. Terror de um lado e Jesus do outro. Quem sabe você está numa cova aí injustiçado por alguma situação que aconteceu na tua família, na tua empresa. Quem sabe você está passando pela mesma noite de Daniel.
Ah, que perrengue, cara. Não era para eu estar vivendo isso. Poxa vida, por que eu entrei nessa? Por que eu estou aqui? Mas se você se comportar como Daniel, a tristeza que está durando a noite inteira vai se tornar em alegria pela manhã. Porque aquele que assinou a injustiça, que foi o rei, a Bíblia diz que nem dormir ele dormiu. As pessoas que fazem mal para a gente, elas não vivem bem. Elas não ficam felizes, não adianta. Por mais que parece que é a alegria delas fazer mal para a gente, elas não vivem bem. Não adianta. E por isso que a gente não precisa se vingar. Por isso que a gente não precisa tirar satisfação. Por isso que a gente não precisa seguir essas pessoas e querer fazer com que elas mudem de ideia. Não, Deus está cuidando também. Fica tranquilo. Aí o rei passa a noite inteira em claro e ele vai de manhã. Eu preciso falar ver se Daniel está vivo. Daniel, por acaso o seu Deus, né, que tu orava todo dia, te livrou? Ó a chaminha da fé no rei incrédulo. Daniel poderia ter falado assim: seu miserável, tu me prendeu aqui injustamente? Tu tá doido? Se eu fosse Deus, eu te botava um raio na tua cabeça agora. Daniel não respondeu assim. Daniel respondeu com respeito, ele não saiu do patamar dele, entendeu? Eu e você não precisamos descer de nível para responder às acusações e... Não, gente, não baixa o teu nível. Você é filho de Deus. Tu é príncipe. Tu não tem que baixar o teu nível. Fica no teu lugar. Ó, rei que viva para sempre. Ó, o cara passou a noite dentro da cadeia com um monte de leão fedido. Ó, rei que viva para sempre. Ó, fala polida. Isso é comportamento de filho de Deus, gente. Certamente o Deus que eu sirvo não deixou eu sofrer aqui com os leões. Porque o meu Deus é o cara. Agora, me tira desse lugar aqui, eu não quero mais também. Quando ele saiu, o rei ficou tão maravilhado com o que ele viu, que ele fez um decreto. Decreto, gente, é assim, ó, ou faz ou morre. Aí olha ele escrevendo no decreto. Paz para todos. Ó, virou crente o rei. Paz do Senhor, o famoso paz do Senhor. Paz para todos. Decreto, a partir de agora, todos os moradores do meu reino servirão e adorarão o Deus que Daniel serve, porque ele é um Deus poderoso, um Deus que livra o seu filho, e ele está cuidando de nós a partir de agora. Meu Deus. O que eu quero que tu entenda? Mantenha a tua integridade, que a tua família inteira vai servir o Senhor. A tua família vai olhar para você. Mantenha a sua integridade, que as pessoas mais tortas da sociedade vão olhar para a sua integridade e vai se inspirar na sua vida, e o Senhor vai ser louvado através dessa atitude.